Eu nunca achei que fosse contar isso. E se você está ouvindo, é porque eu não consegui mais guardar. Não tem nada de bonito nesse relato. Mas talvez alguém precise saber. Eu trabalho há quase 15 anos com medicina legal. Já abri corpos em todo tipo de estado. Já vi coisas que fariam muita gente desmaiar só de ouvir. Mas esse caso me acompanha como uma mancha. E eu tenho plena consciência do que vai parecer, que eu perdi o juízo. Mas eu não perdi. E é isso que mais me assusta. Foi em outubro de 2022, numa sexta-feira abafada em Recife. O IML já estava com acúmulo de casos e esse corpo chegou de manhã, enviado pela Polícia Civil. Homem, entre 35 e 45 anos, sem nenhum documento, nenhuma lesão externa visível, nenhuma marca clara de violência. Ele estava deitado num banco de praça no centro, como se estivesse cochilando, só que morto. E tinha uma coisa naquela cena que já me incomodou antes mesmo da necropsia. O posicionamento dele era simétrico. Braços alinhados, pernas estendidas, rosto voltado para cima. E os olhos abertos, claros, fixos. Eu não sou de superstições. Aprendi a isolar o que é do emocional, o que é do físico, do forense. Mas ali, naquele rosto, tinha algo errado. Parecia uma pose. Na remoção das roupas, nada fora do normal. Camiseta cinza, calça jeans, um tênis preto barato. Mas o detalhe que ficou na minha cabeça foi um pingente pendurado no pescoço dele. Um triângulo quebrado, metade de um símbolo. Um corte reto dividindo o formato, como se fosse uma parte de algo maior. Seguimos com os procedimentos. O corpo não tinha sinais de trauma nem perfuração. Mas o fígado estava com uma mancha escura, espiralada, bem próxima à artéria hepática. Estranho, mas não inédito. Só que o estômago. Quando fiz o corte da cavidade abdominal, percebi uma tensão. O estômago estava inchado, mas não parecia gás ou comida recente. Estava intacto, selado, como se tivesse engolido algo, embalado. Fiz a incisão com cautela. E foi aí que eu vi. Havia um rolo plástico muito bem selado dentro da curvatura maior. Algo parecido com aquele plástico de embalar carne no mercado, só que mais grosso e com uma costura cirúrgica ao redor. Aquilo não era comum. Não era nem brasileiro, me arrisco a dizer. Retirei com cuidado. Era maleável, mas denso. E quando eu abri, o cheiro mudou. Não era o odor habitual da cavidade gástrica. Era papel, envelhecido, mofado. Dentro do plástico havia um caderno. Não daqueles comuns, de espiral ou capa dura. Era um miolo costurado à mão, com linha escurecida, 12 folhas apenas. Todas rabiscadas a lápis, em traços muito precisos. Quem fez aquilo não era amador. Cada página parecia uma lâmina anatômica, só que distorcida. Na primeira, havia um tórax aberto, mas os pulmões tinham ramificações de olhos. Na segunda, uma espinha que subia até o crânio. Mas ao chegar lá, se abria como uma flor. E em todas, absolutamente todas as páginas, no fundo, bem apagado, mal visível, tinha a figura de um corpo agachado. Braços muito finos, compridos demais. As mãos cobrindo o rosto. Aquela figura aparecia ali como quem assiste tudo. Como quem testemunha. Meu estômago virou. E olha que não costumo reagir. Mas alguma coisa nesses desenhos não era arte. Era aviso. Entreguei o material isolado, como manda o protocolo. Mas confesso aqui, e é por isso que estou gravando esse depoimento, eu tirei foto de cada página com meu celular antes de lacrar o pacote. Isso foi o meu erro, porque desde então comecei a ter sonhos. E nos sonhos eu via os desenhos. Mas as imagens mudavam. Às vezes eu via meu próprio rosto no lugar dos órgãos. Outras, via aquela figura agachada se virando, como se ela estivesse prestes a me olhar. Eu quis achar explicação.
Pensei que talvez eu tivesse sido sugestionada, que estava misturando rotina com desgaste emocional. Só que aí, numa madrugada, resolvi pesquisar. Joguei no sistema digital de registros forenses alguns termos técnicos que apareceram nos meus sonhos. Estruturas em espiral, olhos em tecidos internos, etc. E aí, um relatório de 2017 apareceu. Um caso em Manaus. Corpo masculino, morto sem sinais de violência, com fragmento de papel envelhecido dentro do estômago. Nele, uma página de livro arrancada, com desenhos semelhantes. E um número. 2. Meu caderno. Tinha o número 5. E isso foi o que me destruiu. Porque aí eu entendi. Não era o único. Nem o primeiro. Nem o último. Fui atrás de outros arquivos. Em 2019, no Mato Grosso, encontraram uma escultura de madeira entalhada, também no estômago de um corpo não identificado. Estava numerada com o número 3 e o mais antigo, 1995, Rio de Janeiro. Uma criança de 9 anos, vítima de parada cardíaca súbita. Dentro do trato intestinal, havia uma tira de couro com o número 1 gravado à faca. Todos os casos descrevem a mesma coisa. Corpo posicionado, olhos abertos, boca entreaberta e fígado com mancha negra em forma de espiral. A repetição não podia ser coincidência. Nesse ponto, eu devia ter parado, mas não parei. E foi por isso que ele apareceu. Um homem com idade entre 60 e 70, paletó escuro, sapato limpo demais para quem anda no sol de Recife, veio até a frente do IML. Não se apresentou, não pediu nada, só me mostrou uma foto de um corpo. Era um corpo com a mesma pose, mesmo pingente, e no papel ao lado, o número 6. Ele só me disse: "Você tem o número 5. Quando o 6 chegar, vai ter que decidir se abre a caixa ou não." E foi embora. Não teve como rastrear. Nenhum registro na portaria, nenhuma câmera com o rosto captado. Ele entrou e saiu como se já soubesse os caminhos. Dias depois, o corpo número 5, o meu caso, sumiu da gaveta do necrotério. A trava não foi arrombada. Ninguém assinou retirada. No lugar dele, dentro da gaveta, havia apenas uma folha nova. Uma folha desenhada com o mesmo traço, como se fosse mais uma página do caderno. Era a minha silhueta, de costas, observando uma mesa de necropsia. Na mesa, eu mesma, deitada, com os braços alinhados, os olhos abertos. Eu não sei se esse desenho veio com o corpo ou se alguém desenhou agora. Depois que vi aquela folha dentro da gaveta, minha mente travou. Eu queria gritar, correr, mas fiquei parada, como se algo estivesse me analisando por dentro. A folha era idêntica às outras do caderno. Mesmo tipo de papel, mesma textura amarelada, mesmo traço detalhista. Só que agora era eu ali. Demorei mais de 1 hora para conseguir sair da sala. Tranquei a gaveta de novo, como se aquilo adiantasse. Fui para o meu carro sem avisar ninguém. Eu tremia. O suor escorria pela minha nuca, mesmo com o ar-condicionado ligado. Cheguei em casa e joguei todas as fotos dos desenhos no notebook. Ampliei, analisei, comparei. E aí me dei conta de um padrão. Na terceira página do caderno, atrás do desenho do corpo com as vértebras virando raízes, tinha uma mancha bem pequena, quase imperceptível no canto. A mesma espiral do fígado. Mas, quando ampliei, percebi. Era uma assinatura. Pequena demais para ser vista a olho nu. Não era um nome. Era uma coordenada. Latitude e longitude. Copiei e joguei no mapa. O ponto? Um terreno baldio, a poucos quilômetros da divisa entre Pernambuco e Alagoas. Um lugar isolado, no meio do mato. Uma faixa de terra entre a estrada velha e um açude seco. Eu não devia ter ido, mas fui. Cheguei lá no sábado seguinte. Final de tarde, sol baixo, ar pesado. Deixei o carro na estrada e caminhei uns 200 metros até chegar ao ponto exato.
Não havia construção, nem cerca, só capim alto, algumas marcas de pneu antigo e no chão, uma caixa de madeira semi-enterrada, como uma cápsula do tempo. Ela estava presa por correntes reais, ferrugem viva e um cadeado. Ou melhor, o que restava dele, arrebentado, como se alguém já tivesse aberto. Eu hesitei. E nessa hora, tive certeza de que não estava sozinha. Não vi ninguém, mas senti. O mato ao redor parou. O som dos insetos, da brisa, tudo ficou suspenso. Como se o lugar estivesse segurando a respiração. Dentro da caixa havia outra folha. Desenho de um corpo infantil com as vísceras expostas. E no centro, no lugar do estômago, um triângulo quebrado, igual ao pingente que estava no meu corpo, número 5. Na parte inferior da folha, um número, 0, 0. Ou seja, aquilo era o início, talvez um ensaio, um teste, talvez o corpo que nunca foi achado. Voltei para casa com aquilo na mochila, escondido. Eu sei o que isso significa: quebrar protocolo, interferir em investigação, violar evidência. Mas eu precisava saber. Eu precisava entender por que eu. E foi na madrugada daquele domingo que aconteceu. Acordei com o som do celular vibrando sozinho em cima da mesa. Só que não era ligação. Era o alarme, marcando 4h44 da manhã, um horário que eu nunca programei. A tela do celular estava travada. Uma das imagens do caderno, aquela da figura agachada com as mãos no rosto, estava ali, como papel de parede. Mas eu nunca coloquei aquilo ali. E aí veio o som, baixo, rouco, como se alguém respirasse dentro da minha casa. Eu me levantei devagar, corri para o escritório, tranquei a porta. E quando encostei a testa na parede, tentando ouvir se vinha de fora ou de dentro, o som parou. Na tela do notebook, sozinha, surgiu uma janela com fundo preto. Uma frase piscava. O número 7 já foi escolhido. Eu não dormi mais, não comi, não fui trabalhar no dia seguinte. Apaguei as fotos, queimei as folhas, mas a folha do desenho com meu corpo deitado, aquela, sumiu. Eu não sei se ela foi queimada junto ou se alguém a levou. A parte que mais me tortura é, eu não sei se estou na mira ou se já sou parte do ciclo, porque desde aquele dia já se passaram 8 meses e na semana passada chegou um novo corpo ao IML. Homem, sem documentos, posicionado de forma simétrica, olhos abertos, espiral no fígado, no estômago, nada. Mas dentro da boca, dobrada com perfeição, havia uma página, era um desenho, uma sala de necropsia, gavetas abertas, uma das gavetas com minha bolsa de trabalho pendurada, e o número 7. Eu pensei em me afastar, largar tudo, mudar de estado, mas uma coisa me prende aqui, a certeza de que, enquanto eu estiver por perto, talvez eu ainda tenha tempo de descobrir quem está por trás disso, ou o quê. Porque o que me tira o sono agora não é o medo de morrer, é o medo de já ter morrido, e só agora estar sendo desenhada. Você quer saber por que eu parei? Porque depois de 28 anos com bisturi na mão, abrindo gente que ninguém mais queria ver, eu levantei da sala 4 naquela madrugada, larguei o jaleco e nunca mais voltei? Porque o que me deixaram naquela maca não era um corpo, era um aviso, e eu demorei para entender isso, mas hoje eu entendo. Tem gente que acha que necrotério é lugar de assombração, alma penada, espírito perdido. Não é, nunca foi. O que assusta mesmo ali dentro é o que ainda está em carne. É o que você consegue ver com o olho, medir com a régua, pesar na balança. E naquele plantão de abril de 2009, às 9h20 da noite, me entregaram algo que eu não sabia como medir. Chegou numa maca normal, com uma ficha parcialmente queimada em cima.
corpo masculino, adulto, recolhido em via pública, sem nome, sem RG, sem endereço. A viatura não tinha número no para-choque nem placa dianteira. Achei que fosse erro da central. Normal em fim de semana prolongado. Só que aí eu encostei na pele do sujeito. E aquilo me deu um calafrio que não é fácil de explicar. Porque o corpo estava frio, mas não gelado. Estava limpo, mas não lavado. Não tinha sangue, marca de trauma, nada. Você olha um corpo desse e pensa: parada cardíaca, overdose, talvez asfixia. A gente aprende a identificar o que é plausível logo no primeiro mês. Mas o problema é que aquele corpo, ele era leve demais. Um homem daquele porte, uns 85 quilos. Mas quando duas pessoas ergueram a maca, parecia que tinha no máximo 40. Entende o que eu estou dizendo? Era como se tivessem tirado alguma coisa, só que sem tocar na parte de fora. Na sala 4, eu comecei o exame externo. Pele íntegra, sem hematomas, sem cicatriz cirúrgica, nem picada de seringa. Nada. Quando fiz o primeiro corte, o bisturi passou reto. Não tinha tecido de resistência, não tinha músculo, não tinha gordura, não tinha osso. Não tinha nada. Era oco, eu repito, era oco. Como um boneco inflável, mas com textura humana. A cavidade torácica estava vazia. Pulmões, coração, diafragma, fígado, nada. Sem costelas, sem coluna, sem diafragma. E o mais absurdo, sem nenhum sinal de corte nem de costura interna. Era como se tivessem sugado tudo de dentro por um vácuo, por osmose, por algum tipo de processo que eu nunca tinha visto. Eu parei. Fiquei olhando aquilo aberto na minha frente por uns 10 minutos, calado. Sabe quando você sente que está na frente de algo que não devia estar ali? Que não segue a lógica nem da medicina, nem da biologia, nem da desgraça humana? Foi isso. Fui preencher o relatório. Mas aí veio o segundo problema. Não tinha entrada registrada do corpo no sistema. Nenhuma viatura reportou recolhimento naquela noite. Nenhum hospital em Campinas registrou óbito compatível. A ficha que veio junto, metade estava queimada, como se tivesse sido passada por uma chama leve, só para apagar os dados. Tentei puxar alguma ocorrência de desaparecimento recente. Nada. Tentei pelo horário da entrada no IML. Nada também. Então, um técnico que estava na sala de apoio veio até mim, meio pálido, segurando o rádio que usamos para contato interno. Ele me disse: "Doutor, esse rádio aqui acabou de emitir um som sozinho." Achei que fosse interferência, mas aí ele completou. Era uma palavra, ou quase, sussurrada, baixa, muito baixa, mas parecia 4. Só isso, a palavra 4. Na hora eu travei, porque esse era o número da sala em que aquele corpo estava. A mesa 4. A única sala do prédio com parede e maca metálica inteiras, sem partes de acrílico, sem isolamento plástico. Voltei para a sala, examinei o corpo de novo centímetro por centímetro, e foi aí que vi. Na parte de trás da cabeça, bem na base da nuca, tinha uma marca oval, simétrica, com pequenos traços radiais em volta. Como uma queimadura superficial, mas com um formato específico. Como se alguém tivesse encostado um selo de ferro, de propósito. A sensação era de que aquilo não era uma identificação. Era um carimbo, um selo de fabricação, ou de posse, ou de propriedade. Eu não sei, mas sabe o que mais me fez tremer? Quando pedi as gravações da entrada da viatura. Nenhuma câmera registrou quem trouxe aquele corpo. Nenhuma. A única câmera da sala 4 desligou sozinha às 2h44 da manhã. Durante exatos 3 minutos. Tempo suficiente para alguém abrir a porta, colocar o corpo, sair e sumir. Só que a porta da sala 4 é eletrônica. E naquele horário, o sistema não registrou o uso de nenhum cartão de acesso. A porta simplesmente abriu. E isso, meu amigo, não devia acontecer. Aquela noite foi a última em que eu dormi em paz.
E não foi porque eu vi um corpo estranho. Foi porque no dia seguinte, ele sumiu. 2 noites depois, cheguei para o turno e pedi acesso ao cadáver da mesa 4 para continuar os exames. Eu queria fazer novas imagens, registrar cada centímetro daquela cavidade anormal. Mas quando entrei no sistema, a autópsia constava como não executada. O número de entrada foi substituído por uma sequência de 3 hífens. Meu nome não constava na escala daquela noite. A sala 4 havia sido colocada como interditada para manutenção. Só que ninguém mexeu em nada lá dentro. Nem luz trocada, nem cabo puxado, nem piso levantado. A sala foi simplesmente apagada da rotina do IML. E o corpo saiu de lá sem autorização. Quem me contou isso foi o técnico do turno da tarde. Ele me chamou num canto baixinho e disse: "Teve um cara que entrou aqui ontem à noite, de terno, gravata, crachá sem nome. Só tinha um símbolo. Um triângulo com 2 traços verticais dentro. Ele mostrou uma autorização com carimbo preto, sem timbre. Disse que era recolhimento de material sensível. Esse mesmo técnico tentou barrar o acesso, mas o crachá passou direto na leitora, como se o prédio já conhecesse o código. Esse homem ficou exatos 5 minutos na sala 4. Saiu com o corpo em uma maca coberta, empurrada por ele mesmo. Nenhum policial acompanhava. Nenhuma assinatura foi deixada. Era como se ele tivesse vindo para buscar o que era dele. Eu fui até a direção. Pedi explicações. Levei um pendrive com os prints dos dados que eu ainda tinha salvo no meu computador pessoal. Imagens da cavidade do cadáver, da marca na nuca, tudo. No dia seguinte, meu computador travou. Tela azul. O técnico da manutenção me disse que o HD tinha sido corrompido. Quando tentei acessar o sistema do IML de casa, minha senha já não funcionava. Meu nome estava desabilitado. Fui desligado do plantão no mês seguinte, sob o argumento de readequação de quadro. Nunca me explicaram nada. Nunca recebi nenhuma convocação formal, nem processo, nem sindicância. Mas eu entendi. Eles não queriam explicações. Eles queriam silêncio. Anos depois, eu voltei lá. Era um domingo à tarde. O prédio já estava desativado depois da construção do novo IML em outro bairro. Mas consegui entrar pelos fundos com a chave antiga que nunca devolvi. Fui direto para a sala 4. O cheiro de ferrugem ainda estava lá. A maca estava no canto, um pouco mais enferrujada, mas ali, sobre ela, uma pasta plástica azul marinho, sem etiqueta. Abri. Dentro, uma única folha plastificada, datilografada, sem nome, sem logotipo, sem timbre. Só uma linha, escrita à mão. Mesa 4-1. O próximo vai ser de novo você. Eu li aquilo umas 4 vezes. E aí caiu a ficha. Aquele corpo não tinha nome, mas tinha número. Era o 1, o primeiro. Aquele rádio não disse quarto, ele disse 4. Sala 4, mesa 4, número 1. Eles estão marcando, catalogando, não sei para quê, não sei por quem. Mas eu sei o suficiente para te dizer uma coisa. Se um dia alguém te deixar uma ficha queimada nas mãos, se a câmera desligar sozinha por 3 minutos, se o corpo não tiver um corte sequer e ainda assim estiver vazio, sai da sala. Joga fora teu jaleco, vai embora, não pergunta nada, porque o que deixaram naquela maca naquela noite não era um corpo, era um aviso. E eu não sou mais o mesmo desde aquele plantão. A ficha dela dizia que era a primeira vez que atendíamos. Mas eu tenho a imagem dela na minha mente há anos. Aquele rosto com a espuma preta saindo do nariz. Eu vi aquilo antes. Eu já assinei a morte dela 3 vezes. Eu não sou de dar entrevista, não sou de aparecer em programa de TV, nem tenho rede social. Já fiz parte da equipe oficial do IML de Teresina por mais de 30 anos.
Hoje em dia, só sou chamado como perito em casos onde os relatórios não batem. E foi num desses que reencontrei ela. Não vou citar o nome da paciente aqui, até porque, para ser honesto com vocês, não tem um nome só. Ela apareceu para mim em 2009, depois em 2014, de novo em 2020 e agora em 2024. Cada vez com um sobrenome diferente e sempre sem nenhum documento. Essa última, agora em abril, foi a que mais me destruiu por dentro. Uma mulher jovem, uns 27 anos, deu entrada no hospital estadual depois de desmaiar num ônibus vindo de São Luís. Sem acompanhante, sem celular, sem bolsa, nenhum registro prévio. Ela teve uma parada cardíaca na emergência e conseguiram reanimar. Mas em menos de 12 horas, o corpo dela começou a desligar. Falência de rim, fígado, temperatura subindo acima do normal e quando viram já era. Declararam óbito. Me chamaram para fazer a primeira análise no IML no mesmo dia. Corpo conservado, sem lesões externas visíveis, mas havia um cheiro estranho no ar. Não era cheiro de necrose, era mais parecido com solvente, um cheiro industrial, sabe? Na hora de retirar o corpo da câmara fria, vi que o nariz dela estava sujo, mas não era sangue nem líquido comum de congestão. Era uma espécie de espuma escura, com um tom quase azulado. Como se fosse sabão vencido misturado com piche. Isso ativou alguma coisa em mim. Um incômodo. Um tipo de lembrança que eu não conseguia agarrar direito. Foi aí que aconteceu. Antes mesmo de encostar o bisturi, o tórax dela subiu e desceu. E por exatos 17 segundos, o monitor cardíaco pegou batimentos. Ela voltou, com os olhos abertos. Eu nunca vi uma coisa dessas em 30 anos de necropsia. A declaração de óbito teve que ser anulada. O hospital a levou de volta para a UTI, mas ela entrou em colapso novamente e morreu de forma definitiva, ou o que eles chamaram de definitiva, 2 horas depois. A substância foi coletada, encaminhada para análise, só que o laboratório interno não identificou nada com os reagentes padrão. Nada. Nem compostos orgânicos, nem químicos conhecidos, nem traços de droga. Até aí, tudo que eu estou contando pode parecer só um caso raro, esquisito, mas ainda dentro do mundo real. Mas calma. 3 dias depois, quando o corpo finalmente retornou ao IML para a autópsia final, eu notei que o peso registrado pelo hospital estava 1,2 kg acima do que pesamos ali, na nossa balança. A diferença podia ser atribuída à perda de fluido, mas em 3 dias, refrigerado, e mais, o corpo não apresentava nenhum sinal de decomposição. Nenhum. E o que me fez suar frio de verdade foi o que encontramos dentro do tórax. Havia uma cicatriz interna, abaixo do externo, com pontos visíveis, como se alguém tivesse feito uma cirurgia cardíaca recente. Só que não constava nenhum procedimento na ficha dela. Nenhum corte, nenhuma entrada cirúrgica, nenhum laudo, nada. E aquilo estava fechado por dentro. Era como se alguém tivesse operado o coração dela sem abrir o peito. Eu pedi todos os históricos dos últimos meses daquela paciente. Nada constava, nada mesmo. Então, usei um sistema antigo, ainda acessível para quem tem credencial de perícia avançada. Um banco de necropsias fechado do estado. E foi aí que o chão saiu debaixo de mim. A mesma paciente, ou alguém idêntica a ela, constava em 3 outros registros. 2009, 2014, 2020. E sabe o pior? Todos assinados por mim. Eu reconheci a minha própria letra, a assinatura, a data, o carimbo, tudo. Mas eu não lembrava de ter feito nenhum desses exames. Nenhum. E todos os 3 laudos relatavam exatamente as mesmas características. Espuma escura no nariz, insuficiência renal aguda inexplicada e um colapso cardíaco final. Em 2009, num dos anexos do laudo, havia uma folha solta com uma ilustração feita à mão. Um coração, artérias, veias. Mas o desenho não correspondia à anatomia humana. Era como se o sistema circulatório estivesse duplicado.
com um circuito secundário que não existe em nenhum livro de medicina. A assinatura naquele anexo também era minha. A tinta do caneta, a pressão da letra, o jeito que escrevo o N de Nogueira. Mas eu juro por tudo que me mantém lúcido, eu nunca desenhei aquilo. A partir daqui, as coisas começam a sair do controle. Eu podia ter deixado isso passar. Podia ter dado baixa no sistema e aceitado que era só uma coincidência. Mas não consegui. Alguma coisa ali estava me puxando para dentro de um buraco que, no fundo, eu já sabia que existia. E não fui o único a perceber. 2 dias depois da última autópsia, o sistema do hospital onde ela foi internada emitiu um aviso automático. Paciente duplicada detectada. Arquivo será encerrado por inconsistência. Foi só isso. Mas foi o suficiente para apagar tudo. Todos os dados, laudos, imagens, pesagens, relatórios. Até a ficha de entrada desapareceu da rede interna. Quando liguei para o hospital perguntando sobre a substância recolhida, me disseram que tinham enviado para o laboratório central em São Paulo. Mas o laboratório nunca recebeu. O código de rastreio nem chegou a ser ativado. Eu achei que estava ficando paranoico, que era só cansaço. Mas aí veio o pior. Na semana seguinte, mexendo em uns papéis antigos num armário de metal que mantenho em casa, achei uma pasta com meu nome, sem etiqueta. Dentro havia só uma folha. Era um formulário padrão do Instituto Médico Legal. Tudo normal, exceto pela data. Ela estava marcada para daqui a 2 meses. A data de entrada do corpo, o local de recolhimento, tudo ali. Mas o que mais me gelou o sangue foi o nome. O mesmo da paciente. Mesmo nome completo. Mesmo número de matrícula hospitalar. Na causa da morte, parada cardíaca súbita. Na observação, havia uma linha só. Letra datilografada, sem assinatura. Contenção química ineficaz. Espuma reapareceu. Falha no protocolo 03. Repetição esperada em 731 dias. Repetição esperada. 731 dias. 2 anos e 1 dia. É o intervalo exato entre a morte dela em 2022, que eu não lembrava, mas apareceu no sistema por segundos, e a entrada em 2024. Ou seja, a próxima já tem data, já tem laudo, já tem causa. Ela vai morrer de novo. E o que isso diz sobre mim? Se fui eu que assinei todas essas mortes, sem lembrar quem mais está envolvido nisso. E por quê? Dentro do meu próprio arquivo pessoal, apareceu um documento do futuro com a minha assinatura digital, meu carimbo oficial e uma data que ainda não chegou? Eu não faço ideia de quem mandou aquilo. Não lembro de ter digitado, não lembro de ter impresso, mas o papel tem a marca da minha impressora. E a gaveta em que estava só abre com minha chave. Desde esse dia, eu não aceito mais chamados de perícia externa. Não durmo com o celular ligado. E toda noite, antes de deitar, eu me pego olhando para o teto com uma pergunta que não sai da cabeça. E se não é ela que está voltando? E se sou eu que estou recomeçando a mesma coisa toda vez? Alguém ou alguma coisa está controlando esse ciclo. E eu não sei se sou parte da engrenagem. Ou só um erro que se recusa a apagar. Se você está ouvindo isso agora e algum dia vir o nome dela numa ficha, num hospital, num jornal, numa câmera de segurança, não tente entender, porque entender é o que me deixou assim. Eu vou tentar falar com calma. Mas eu preciso deixar esse registro, porque, sinceramente, eu não sei mais em quem confiar. Meu nome é Marcos Antonelli, eu fui médico legista por 37 anos aqui em Curitiba. Trabalhei com mais de 4.000 corpos, já vi de tudo. Gente esquartejada, acidente de helicóptero, afogamento em poço de fábrica, coisas que nem cabem num áudio como esse. Mas nenhuma dessas cenas, nenhum desses absurdos, chegou perto do que aconteceu comigo no ano passado. Eu estava de plantão numa sexta-feira normal, quando chegou o corpo de um homem não identificado, vítima de atropelamento em estrada. A documentação veio incompleta. O IML recebeu só com o básico:
Masculino, 34 anos. Provável óbito por traumatismo craniano. Um caso comum, um caso rotineiro. Mas no segundo que levantaram o lençol de cima do corpo, eu parei. Aquilo não era só um rosto familiar. Era um rosto que eu jamais esqueci. A mandíbula, o corte no supercílio esquerdo, mas foi a tatuagem que me travou. Na costela esquerda, em letras finas, uma frase em latim: Fiat voluntas tua. Seja feita a tua vontade. Eu já tinha examinado aquele corpo antes. Não é figura de linguagem, não é modo de dizer. Eu assinei o laudo desse homem em 2005. Eu atestei o óbito dele, eu carimbei a causa da morte. E guardei uma cópia daquele caso comigo por mais de uma década, porque ele foi um dos poucos que me tocaram. O nome dele era João Alfredo Vieira Dias. Ele tinha morrido com 34 anos. E agora, em 2023, tinha voltado, com os mesmos 34. Eu nem pensei. Saí da sala, fui direto para o meu arquivo pessoal que eu mantinha em casa. Um hábito que muita gente criticava. Peguei a caixa de 2005, puxei a ficha 0702B e lá estava. Mesmo nome, mesma idade, mesmo dente inferior quebrado, mesma mancha de nascença no lado direito do pescoço, mesma assinatura minha embaixo. Voltei correndo para a delegacia e pedi acesso ao banco digital do IML. Não achei nada. Digitei o número do caso. Arquivo não encontrado. Procurei pelo nome dele. Nada. Pelo número de protocolo. Inexistente. Fui até o setor de registros impressos. O armário do ano 2005 estava trancado com lacre vermelho. E no relatório geral, que deveria listar todos os laudos emitidos naquele ano, não constava o nome dele. Foi aí que eu comecei a desconfiar que ou eu estava ficando doente, ou eu estava sendo enganado. No dia seguinte, conversei com um colega mais antigo, o Dr. Silas, que inclusive trabalhou comigo em 2005. Perguntei se ele lembrava do caso do João Alfredo, se ele tinha visto aquele corpo na época. Ele franziu a testa e disse: João Alfredo? Esse nome nunca passou por aqui, não. Era como se todo mundo tivesse apagado da memória, menos eu. E eu juro por tudo que é mais sagrado. Não era parecido. Era o mesmo homem. Naquela noite, eu não dormi. E decidi que se eu quisesse encontrar alguma verdade, não podia depender dos registros oficiais. Eu precisava ir mais fundo. Fui atrás do prontuário do corpo recém-chegado. E ali, entre as folhas com cheiro de formol, encontrei o que mais me gelou por dentro. Nome completo: João Alfredo Vieira Dias. Data de nascimento: 17/11/1989. RG, idêntico ao de 2005. Digital, mesma identificação. O corpo de 2005 e o corpo de agora eram o mesmo. Mas o que realmente me tirou o chão veio no final da ficha. Parente de contato: Vitória Vieira Dias, filha, 11 anos. Eu nem sabia que ele tinha uma filha. E eu nem fazia ideia que esse nome ia me levar para o pior beco sem saída da minha carreira. Eu confesso, eu quase rasguei aquela ficha ali mesmo. Mas peguei o nome da menina e fui atrás. Vitória Vieira Dias, 11 anos, Colégio Atos. Entrei em contato com a direção da escola. Me apresentei como legista do IML, o que eu ainda era, oficialmente. Pedi para falar com a coordenadora, expliquei que se tratava de um caso delicado. Ela puxou a lista de matrícula na minha frente. Não existia nenhuma Vitória Vieira Dias, nem antes, nem naquele ano, nem em anos anteriores. Voltei para o carro com a cabeça zumbindo e comecei a pensar: e se inventaram aquela filha? Se colocaram um nome falso para fingir que o homem era novo, mas na verdade era o mesmo? No fim da ficha, havia também um endereço: Rua dos Aricandás, 1632. Bairro afastado, quase rural. Fui lá no mesmo dia. Eram umas 5 da tarde quando estacionei na frente da casa. Portão de ferro caído, grama alta, caixa de correio transbordando papel velho. A casa inteira tinha aquele cheiro de umidade e esquecimento. Toquei a campainha.
Nada. Chamei. Nenhuma resposta. Mas na caixa de correio, entre contas antigas e panfletos desbotados, tinha um envelope pardo, sem selo, sem remetente, escrito à mão em caneta azul. Dr. Marcos Antonelli. Eu abri ali mesmo. Dentro, 3 coisas. Uma cópia do meu próprio laudo de 2005, uma foto recente do rosto do corpo que eu acabei de examinar e um bilhete, escrito à mão. Você não está esquecendo. Você está sendo testado. Naquele momento, foi como se o ar pesasse, como se alguém estivesse rindo de mim, de algum lugar onde eu não alcançava. Voltei para casa sem dizer nada para ninguém. Apaguei as luzes. Tranquei todas as portas. Naquela noite, não teve descanso. Na madrugada, meu celular tocou. Era do Hospital Central. Doutor Marcos, temos um corpo a caminho. Solicitaram que o senhor acompanhe diretamente. Perguntei o nome. João Alfredo Vieira Dias. Eu desliguei sem responder. Na manhã seguinte, pedi aposentadoria imediata. Assinei os papéis sem ler. Só queria ir embora. O que eu não sabia é que nem assim eles iam me deixar em paz. 4 dias depois, a Luciana, minha assistente de anos, me ligou, chorando. Ela foi até meu armário no vestiário do IML buscar uns papéis que eu tinha deixado. Dentro, ela encontrou um envelope branco com o nome dela. E dentro do envelope, um bilhete que eu nunca escrevi. Mas era a minha letra, era a minha assinatura. Dizia, se este for o terceiro, me incinere. Eu não sei o que estão fazendo. Não sei se é um experimento, um acerto de contas, uma simulação ou algo maior. Mas o que eu sei é que aquele homem morreu. Eu vi, eu assinei, eu enterrei. E mesmo assim, ele voltou. Igual. O problema não é o corpo ter reaparecido. O problema é o recado. Alguém está nos observando. Alguém apagou os registros. Alguém sabia exatamente o que eu lembrava. E se estão ouvindo isso agora, saibam, eu não estou tentando entender mais. Estou tentando me proteger. Se por acaso aparecer um novo João Alfredo, não façam a autópsia. Não toquem, não olhem nos olhos. Porque da próxima vez, pode não ser ele quem volta. Pode ser você. Eu nunca fui o tipo de legista que acredita em histórias. Não me impressiono com boato de necrotério, com conversa de maqueiro ou com ruído estranho em câmara fria. Não é arrogância, é sobrevivência. Porque se a gente começa a ouvir tudo, a trabalhar cansada, a misturar ciência com sensação, aí sim é que a cabeça começa a desandar. Mas tem um detalhe que eu preciso deixar claro antes de contar isso aqui. A coisa mais morta que existe é um corpo gelado. Não importa se foi acidente, infarto ou overdose. Quando o corpo esfria, quando a pele muda de cor, quando o olhar afunda, aquilo não volta mais. Só que ele voltou. E eu vi. Eu vi com meus próprios olhos. Era por volta de 5 da manhã. Plantão noturno. Chegou um corpo trazido direto do Hospital Vera Cruz. Homem, 32 anos, pardo, magro, sem ferimento externo, sem trauma visível. A ficha impressa dizia: óbito por overdose de benzodiazepínico, quadro refratário, evolução rápida para PCR não revertida. Eu lembro que estranhei a rigidez. Ele já chegou enrijecido, gelado, pupilas dilatadas, temperatura corporal registrada em 23 graus, nenhuma reação neural, ECG totalmente plano, sem fluxo, sem pressão. O laudo já estava praticamente pronto antes da autópsia começar, mas o protocolo exige que a gente confirme tudo, e foi aí que começou o que, até hoje, eu não consigo descrever sem me tremer. Coloquei o avental, fiz os registros iniciais, dei entrada como 12, EXA, corpo masculino não identificado, autópsia padrão. Na hora de posicionar o cadáver na maca, escorreu uma coisa escura do nariz. Não era sangue novo, era espesso, quase negro, com cheiro de ferro e algo azedo,
meio químico, como se tivesse vindo de algum lugar mais fundo do que o estômago. Eu anotei, fiz foto, mas ainda achei que podia ser só o refluxo de uma hemorragia interna. Iniciei a incisão no tórax, cortei até o osso externo. O barulho do bisturi pegando no osso me irritou, porque ecoou alto, e o ar da sala pareceu ficar mais seco. Mas o que me parou não foi o som, foi o movimento. Eu vi o canto da boca dele estremecer. Na hora pensei, espasmo post-mortem. É raro, mas acontece. Continuei. Passei o bisturi, fiz o segundo corte, mais profundo. E aí, ele abriu o olho. Não foi tranco, não foi reflexo, não foi espasmo. Foi devagar, como quem acorda, como quem ajusta o foco. A pálpebra subiu e aquele olho estava vivo, não só vivo, estava consciente, me acompanhando. A íris se ajustou à luz. Eu vi nitidamente. E o pior é que quando eu levantei a lanterna de cabeça, a pupila acompanhou. Seguiu a luz, como se quisesse saber o que eu estava fazendo. Eu travei. Foi um tempo que eu não sei dizer se foram segundos ou minutos. Só lembro do som da refrigeração da sala, aquele zumbido leve e da minha respiração ficando mais rápida. O ECG estava ali, do lado. Totalmente plano, sem alteração. Peguei o oxímetro, coloquei no dedo indicador dele. 0. Não tinha como estar vivo, mas aquele olho estava vendo. E estava me vendo. Foi aí que eu saí correndo da sala e chamei o supervisor do plantão. Mas quando voltamos, o olho estava fechado de novo. Pedi a paralisação do procedimento. Disse que eu precisava checar os registros. Pedi a gravação da câmera da sala 2. O arquivo estava corrompido. A gravação parava exatamente 3 minutos antes do corpo ser trazido para dentro. Achei que era erro do sistema. Fui consultar a ficha hospitalar. Não tinha. A ficha impressa não existia digitalmente. O paciente não constava nos sistemas do hospital nem do SAMU. É como se ele tivesse saído de lugar nenhum e vindo direto para minha maca. Eu insisti. Comecei a revirar cada centímetro do corpo. E foi quando abri a cavidade abdominal que encontrei uma coisa que não devia estar ali. Dentro da região gástrica, envolto em plástico, tinha um fragmento de tecido, escrito à mão, letra fina, trêmula. 4-Deoxiclo, neurovisor, abrir com cautela, ele ainda vê. Eu não mostrei o tecido para ninguém do instituto. Levei comigo, guardei na bolsa da frente do carro, dentro de um envelope de raio-x. Dei entrada no laboratório privado, onde já tinha feito análises antes, mas dessa vez pedi para que usassem um nome falso e para que não colocassem meu nome como solicitante. Na manhã seguinte, quando voltei ao necrotério, encontrei a porta da minha sala trancada. Fui informada que a direção suspendeu todos os procedimentos da noite anterior por quebra de protocolo. Disseram que eu havia removido o material do corpo sem registrar. Falei que era mentira, mas já tinham mandado abrir sindicância interna. Voltei ao armário de materiais, ainda meio em choque. Quando abri a gaveta dos bisturis, que tinha fechado no dia anterior, ali dentro, em cima da bandeja de inox, estava uma coisa que não devia estar ali. Uma retina humana, sola, solta, como se tivesse sido arrancada com cuidado. Ainda úmida, ainda viva em aparência. E ao lado dela, um papel pequeno, dobrado em 4, com uma caligrafia fina, igual a que estava dentro do estômago. Você viu o olho. Agora, o olho vê você. A primeira coisa que fiz foi correr até a câmara fria. Fui até a gaveta do corpo 12 e Isa. O lacre estava intacto, fechado, nem parecia ter sido tocado. Mas quando abri, não tinha nada lá dentro. Nenhum corpo, nenhum plástico, nenhum registro, nada. Eu estava com a ficha impressa em mãos. Era a única cópia. Peguei da bolsa com as mãos tremendo e fui até a coordenação exigir explicação. E foi só então que percebi. A folha impressa tinha sido trocada. O papel ainda estava dobrado do mesmo jeito, mas dentro era só uma folha em branco. Eu não sei quem entrou no meu carro.
Não sei quem mexeu na minha bolsa. Não sei o que foi feito com o corpo. E o pior é que o laboratório externo nunca mais me respondeu. Nenhum e-mail, nenhuma ligação, nenhum resultado. Desde então, eu não consigo dormir com a luz apagada. Eu me vejo acendendo a lanterna do celular no meio da madrugada e apontando para os cantos do quarto. E tenho certeza que às vezes alguma coisa se mexe. Não muito, mas acompanha. Faz 2 semanas que a campainha da minha casa toca às 4h13 da manhã. Todo dia, quando eu olho pela câmera, não tem ninguém. Mas o sensor de movimento pisca. Tem noites que acordo com o olho ardendo, mas não é o meu. É como se tivesse alguém colado em mim, me olhando o tempo inteiro, na cozinha, no banho, até dentro do elevador. Não, eu não estou dizendo que aquilo estava vivo. Eu estou dizendo que aquilo ainda vê, mesmo depois da morte, mesmo sem corpo, mesmo sem nome. Eu só estou contando isso porque talvez alguém esteja vivendo o mesmo agora. Talvez alguém que mexeu em um corpo, ou olhou demais, ou ignorou o que não devia, também esteja sendo visto agora. E se for você, se você sente como se tivesse algo observando você neste exato momento, não apaga a luz, porque se o olho ainda vê, é na escuridão que ele enxerga melhor. Tem coisa que não deveria voltar para a mesa, nem viva, nem morta. Desculpa se eu começar meio frio. É o hábito da profissão. A gente aprende a separar o que é corpo e o que é história. Só que às vezes, os dois misturam. E é disso que eu vim falar. Essa história aconteceu faz alguns meses. Eu estava de plantão no IML de Ribeirão, nada fora do comum. Até que recebi um corpo masculino, cerca de 30 anos, sem documentos. Corpo aparentemente limpo. Sem sangue, sem sinais claros de violência, sem fratura externa. Só morto. A gente roda as digitais como rotina, né? E quando rodou, o sistema acusou o nome: Lucas Emanuel Ravena. Até aí, normal. Mas o endereço de registro chamou a atenção. Clínica Psiquiátrica Monte Azul, em Franca. E pior, constava como paciente ativo, internado, ainda vivo. Pensei em erro do sistema. Não seria a primeira vez. Liguei para lá, falei com a equipe da clínica. Do outro lado da linha, a psicóloga ficou muda. Depois de um tempo, ela disse que sim, que o paciente Lucas estava internado lá fazia anos, 6 anos, para ser mais exato. Foi ela mesma quem confirmou. Lucas não fala desde 2021, vive em estado catatônico e nunca recebeu visitas. Só que tinha um detalhe. Quando descrevi o corpo que eu recebi, estatura, marcas, traços, ela pediu para repetir 2 vezes e perguntou: ele tem uma queimadura oval nas costas? Tem. E 2 cicatrizes paralelas na base do pescoço, como de punção médica? Exatamente. Silêncio. Um silêncio daqueles que até o ruído do telefone parece ficar mais alto. Ela só disse: isso é impossível. Eu pedi autorização para ir até a clínica. Isso foge ao protocolo, claro, mas nessa profissão, quando algo não bate, a gente corre atrás. Não é só respeito à ciência, é segurança pessoal. Cheguei na clínica 2 dias depois. Estrutura velha, mas funcional. Tudo meio abafado. Portas com vidro fosco, carpete desgastado, cheiro de hospital misturado com mofo. Me levaram até o paciente, Lucas. E sim, ele estava lá, respirando, em carne e osso. Só que era o mesmo rosto do corpo que eu tinha aberto, eu juro. Mesmo olhar vago, mesma testa larga, barba rala e as mesmas marcas no corpo, a queimadura oval, as cicatrizes no pescoço. Eu vi de perto. A única reação que ele teve foi quando eu mostrei o laudo da necropsia. Não o corpo, só o papel. Ele mexeu os olhos. Não muito, mas mexeu. Como se reconhecesse, como se lembrasse. A enfermeira que me acompanhava ficou nervosa. Disse que aquilo nunca tinha acontecido.
que ele não reagia nem a cheiro forte, nem a luz. Nada. E agora mexeu o olho por causa de um papel? Foi essa mesma funcionária que me levou até a sala 3. A sala estava no fim de um corredor meio desativado da ala antiga da clínica. Porta de madeira larga, com uma corrente grossa trancando por fora. Corrente mesmo, cadeado de ferro. Ela disse que ninguém entra ali desde 2017. Foi ali que acharam o Lucas, depois que ele sumiu por uma semana. Apareceu caído no chão, com a roupa suja de sangue e um objeto de metal retorcido na mão. Perguntei que objeto era. Ela disse que não sabe. Sumiu. E mais uma coisa, segundo ela, ninguém conseguiu explicar como ele entrou ali. A porta estava trancada com chave naquela época também. Ninguém viu ele entrar, nem sair. Só que aí veio o que me tirou o chão. Na ficha interna da clínica, arquivada num armário próximo, tinha uma foto do interior da sala 3. Data no canto: abril de 2018. Um ano depois do desaparecimento. A imagem mostrava um homem caído no chão de lado, com a cabeça encostada na parede. Sangue seco ao redor. E o pior, era o mesmo corpo que eu tinha recebido no IML naquela semana. Mesma posição, mesmo corte no supercílio, mesma camiseta branca manchada. Era ele. Era o corpo que eu mesmo abri na semana passada. Voltei para o IML com a sensação de que alguma coisa estava montando um teatro para mim. E eu era o único que não sabia que era ator. Nos arquivos do hospital universitário onde trabalhei anos atrás, decidi procurar por Lucas Ravenna. Talvez tivesse algum registro médico anterior. Foi aí que encontrei uma necropsia completa, feita em 2015, assinada por mim. Mesmo nome, mesmo corpo, mesmas marcas. A foto anexada ao laudo é idêntica à imagem da clínica de 2018. Só que esse exame era de 3 anos antes. 3 anos antes do paciente sumir pela primeira vez. E mais uma vez, minha assinatura estava lá. Meu carimbo, minha letra. Mas eu não lembro. Juro por tudo, eu não lembro de ter feito essa necropsia. Só que é minha letra e meu nome. Desde então eu não durmo direito. Às vezes acordo com uma sensação como se estivesse preso num lugar sem porta. Só espelhos. Espelhos nas paredes, no chão, no teto. Todos mostrando o mesmo corpo, com o rosto virado para mim. E pior, às vezes é o meu rosto. Desde aquele dia, eu comecei a revisar tudo que tinha arquivado em casa. Não é costume, mas depois de tantos anos de plantão, a gente guarda uma coisa ou outra. Anotações, imagens de exames raros, referências técnicas. Sempre fui meio obsessivo com isso. Achei uma pasta antiga, amarelada, fita adesiva na lateral com a etiqueta Casos Raros, Duplicações. Nunca vi essa pasta, nem lembrava de ter separado algo assim. Dentro tinha um recorte de jornal. Homem é encontrado morto dentro de clínica psiquiátrica desativada em 2008. O nome da clínica: Monte Azul. Mesmo nome, mesmo endereço. Só que a clínica foi inaugurada em 2011. O caso descrevia um corpo anônimo, encontrado deitado exatamente da mesma forma que o Lucas. O texto mencionava uma queimadura oval nas costas. Eu não estou inventando isso. Tava ali, preto no branco. Então, de novo, uma necropsia assinada por mim, mas datada de 2008. O problema? Eu só me formei em medicina em 2009. Comecei a ficar com medo real de mim mesmo. Não é figura de linguagem, é medo mesmo. Medo de abrir meu próprio armário e descobrir que tudo que eu fiz foi uma repetição. Comecei a ouvir um zumbido constante, agudo, só na sala do IML, só quando eu estava sozinho. Mas o que me levou para o fundo mesmo foi o vídeo. Uma colega que trabalha em análise pericial de imagens me mandou um arquivo da clínica Monte Azul. Era de vigilância interna. Uma gravação feita 3 dias após minha visita. Mostrava o quarto de Lucas. Ele ainda imóvel, sentado, do jeito que sempre fica. Mas aí ele levanta, devagar, sem apoio, sem ajuda.
Vai até o canto do quarto, encarando a parede. Fica lá, parado, uns 3 minutos. Depois, vira para a câmera, olha direto e fala: "Pela primeira vez em anos, eu sou o que resta quando ele dorme." A voz era baixa, grave, não parecia com nenhum registro anterior dele. A equipe da clínica achou que eu tinha algo a ver com isso. Me ligaram no mesmo dia, mas eu não atendi. Não quis voltar lá, não quero mais ver aquela sala, até porque recebi um e-mail sem remetente, só com o título Sala 3, 05 e 47. Abri. Era uma foto, de dentro da sala, atual. A corrente ainda estava lá, pendurada na maçaneta. Mas a porta estava entreaberta. Dentro dava para ver um reflexo, como se tivesse um espelho encostado na parede do fundo. Só que não refletia a porta, nem a parede de fora. Refletia a mesa do IML, comigo em pé ao lado do corpo. Eu fechei o notebook na hora. Desde então, comecei a tomar nota de tudo, escrever à mão, guardar em lugares diferentes. Não confio mais em pendrive, em sistema, nem em backup. Porque a parte que mais me apavora não é o Lucas, nem a sala, nem as datas erradas. É que às vezes, durante as necropsias mais recentes, eu percebo que minha letra está mudando. Ela está voltando a aparecer com aquela do laudo de 2015. Mesmo caligrafia, mesmo jeito de fechar o R. Como se eu estivesse assumindo uma versão antiga de mim mesmo. Ou pior, como se ela estivesse reassumindo por mim. E quando olho para o prontuário, lá no topo, tem vezes que o nome do paciente aparece já impresso, antes de eu digitar. Lucas E. Ravena. De novo. E eu juro que não cadastrei nada. Essa semana pedi afastamento do IML, mas antes de sair, voltei para a mesa da sala de necrópsia, sozinho. Abri o armário metálico da parede esquerda, o mesmo que uso há anos, e lá no fundo tinha um envelope de papel craft, sem lacre, sem carimbo. Dentro, uma foto. Uma imagem da sala 3, porta fechada, corrente trancada, e ao lado da corrente, preso com um prego enferrujado na madeira, o meu crachá. A foto estava úmida, e quando olhei de novo, o reflexo da lente da câmera mostrava alguém tirando a foto, de jaleco, com barba por fazer, com meu rosto. Eu não lembro de ter estado lá, mas a verdade, não sei mais o que eu lembro, e talvez seja melhor assim. Se essa história fez você olhar 2 vezes para o reflexo no espelho, se por um segundo você se perguntou se tudo que lembra realmente aconteceu, então você já faz parte disso. Se inscreve agora no Diário de Terror e ativa o sino, porque algumas histórias só escolhem quem está pronto para ouvir.